financeiro. Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Mariana Bueno Rezende, eu sou mestre em Direito pelo UFMG e atualmente eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sou assessora lá no Tribunal de Contas. Já tive a oportunidade de estar aqui na faculdade algumas vezes com vocês. Eu vi aqui rápido que alguns já até foram meus alunos aqui na faculdade, mas agora eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com vocês o semestre todo, estou muito feliz. Eu queria começar aqui algumas informações sobre a disciplina. Nós vamos começar tratando a nossa matéria com direito financeiro. Primeiro nós vamos estudar as normas fundamentais do direito financeiro, as noções introdutórias, necessidades públicas, atividade financeira do Estado, o que é o federalismo, as normas gerais de direito financeiro. Também vamos ver um pouco de o que é receita, despesa pública, crédito público. Também vamos tratar do orçamento público, que é como que o Estado planeja e executa os recursos públicos. Aí aqui vamos para uma unidade um pouco maior de controle da administração, e aqui a gente vai aprender bastante sobre controle interno e controle externo, e aqui é onde eu trabalho, no Tribunal de Contas. Eu vou poder trazer um pouquinho da minha experiência para vocês, explicar como que funciona lá no Tribunal de Contas. Confesso que quando eu fui para lá, deixa eu colocar o computador para carregar, eu não sabia muito bem o que era o Tribunal de Contas. A gente ouve falar, mas na faculdade a gente não estuda muito. Então, eu quero tratar com vocês, explicar como que funciona, porque o Tribunal de Contas é um órgão extremamente importante para a gente, e a gente não tem acesso, né? Não tem conhecimento até para exercer nossa cidadania. A gente vai ver que os tribunais de contas, eles controlam a execução do dinheiro público, a execução orçamentária, e qualquer cidadão pode acionar o Tribunal de Contas, e a gente não aprende isso, né, na nossa vida. Eu fui para lá, trabalhar lá sem saber de muitas coisas, então eu espero que a gente possa aprender sobre o Tribunal de Contas também esse semestre. E também, depois de tratar de direito financeiro, nós vamos fazer uma pequena introdução ao direito econômico. Vamos tratar das fontes, conceitos, intervenção do Estado na economia. Vamos tratar de concorrência desleal, noções de mercado, introdução à concorrência, os processos administrativos de defesa da concorrência, os acordos administrativos. Vamos tratar disso tudo na disciplina. Bom, pessoal, então vamos continuar falando da disciplina, sobre a bibliografia. Eu trouxe aqui alguns nomes, né, alguns livros para bibliografia básica. Pode assustar um pouco quando a gente vê esse tanto de livro aqui, mas na verdade são partes dos livros. Muitos, a maioria tem na biblioteca, mas eu tenho eles digitalizados também, as partes da disciplina. Eu posso colocar tudo no Moodle para facilitar para vocês, porque como está online, vocês não estão podendo vir aqui na faculdade. Então, essa é a bibliografia básica, eu não vou ficar lendo, porque vocês vão ter acesso a isso, pelo que eu vou enviar para vocês. E aqui a bibliografia complementar, eu até coloquei uma constelação aqui, porque essa aqui é para aqueles alunos, assim, que querem brilhar no direito financeiro, no direito econômico, para quem quer fazer o trabalho de TCC na área e quer se aprofundar mais. A gente tem muita coisa interessante sobre essa disciplina, vocês vão ver daqui a pouco, que é uma disciplina que é pouco visada, né, que a gente fala pouco, mas que tem muita repercussão prática na nossa realidade. Então, aqui é a continuação da bibliografia, vocês vão poder ver com calma em casa. Vamos lá. Então, direito financeiro é o nosso início da disciplina, né, que é direito econômico e financeiro, mas nós vamos começar a tratar de direito financeiro, e o direito econômico vai ficar provavelmente para o final do segundo bimestre. Então, vamos lá. O que é o direito financeiro? Né? A gente escuta falar, mas provavelmente a maioria não sabe o que é exatamente o direito financeiro. Nós vamos aprender nessa aula de hoje. O que é o objeto do direito financeiro? O que nós vamos estudar esse semestre? Bom, para tratar do direito financeiro, a gente precisa entender um pouco, voltar um pouquinho, entender um pouco o papel do Estado. Eu sei que vocês já estudaram teoria do Estado, direito constitucional, papel do Estado, mas a gente vai revisar algumas questões
para vocês lembrarem, porque são questões que são bases são fundamentais para a disciplina de direito financeiro. Então, o Estado, ele existe para cumprir as seguintes finalidades. A primeira delas, que é a organização da vida em sociedade. A gente sabe que se não tivesse uma organização, isso em qualquer nível, né? A gente vê no nível de um condomínio, um prédio. A gente precisa de um mínimo de organização para viabilizar aquela vida em sociedade, as regras, como serão resolvidos os conflitos. E, para além disso, além da organização da vida em sociedade, a gente precisa atender as necessidades públicas. O Estado, então, ele tem essas duas finalidades primordiais: organizar a vida em sociedade e atender às necessidades públicas. Mas, Mariana, o que são necessidades públicas, né, que o Estado tem o objetivo de atender? As necessidades públicas, aqui eu coloquei alguns exemplos, mas não são necessariamente os únicos, né? Eu coloquei iluminação, coleta seletiva, coleta de lixo, transporte público, educação. Essas são necessidades públicas. Mas o que são, né? Qual que é o conceito de necessidade pública? Não existe um conceito pré-definido do que seja necessidade pública, as necessidades públicas. Por quê? Porque elas dependem de uma decisão política, em dado momento histórico, e dependem do nível de direitos que são concedidos aos cidadãos. Por exemplo, vocês já estudaram as gerações de direitos, né? Como inicialmente eram dados apenas os direitos à liberdade, propriedade, com o tempo foram crescendo a lista de direitos concedidos aos cidadãos. Então, hoje em dia, a gente tem saúde, educação. Então, as necessidades públicas de 100 anos atrás não são as mesmas necessidades públicas consideradas hoje. O que o Estado deve prestar para os cidadãos hoje? Não existe um conceito, então, formado, elas são decisões políticas que estão positivadas no direito. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de necessidades públicas previstas na Constituição de 88. Aqui são alguns exemplos, a gente sabe que a nossa Constituição, ela prevê muitos direitos, ela dá muitos encargos para o Estado, mas eu trouxe alguns exemplos. O primeiro deles é que no artigo 196 trata do direito à saúde, fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, já no início do artigo, já coloca como dever do Estado. O artigo 205, ele traz a educação como direito de todos e dever do Estado. Também temos o artigo 215, que fala dos direitos culturais, como dever do Estado apoiar e incentivar a cultura. A gente sempre, quando pensa em necessidades públicas, vem à cabeça a ideia de questões mais básicas, né? Saúde, educação, segurança. E olha que a nossa Constituição traz também um direito à cultura, que deve ser realizado pelo Estado, e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, são muitos encargos, né? Muitas coisas atribuídas ao Estado. E aí, nessa gama de necessidades públicas, a gente vê que quanto maior o tamanho do Estado, maior a necessidade de recursos financeiros. Quanto mais atividades o Estado tem que prestar, mais dinheiro ele tem que ter, né? Então, se antes o Estado apenas tinha que se preocupar em garantir a liberdade dos cidadãos, hoje em dia ele tem que prestar saúde, educação, transporte, segurança. Então, quanto maior essa atuação, essa previsão de obrigações para o Estado, mais dinheiro ele precisa, mais recursos ele precisa. Então, o que as necessidades públicas têm a ver com as finanças? Porque para realizar essas necessidades públicas a que incumbe o Estado, né, que são a ele atribuídas, o governo precisa, o Estado também precisa obter recursos, criar esses recursos por meio de endividamento, gerir esses recursos e gastar esses recursos. E isso é a atividade financeira do Estado, que é a obtenção de dinheiro, que são as receitas públicas, a realização dessas despesas para fazer face às necessidades, a utilização do crédito público, que a gente viu no slide anterior, que era criar recursos, e a elaboração e execução do orçamento, que é a forma de planejamento do Estado. Então, esses 4 conceitos são as balizas da nossa matéria, são tudo que a gente vai estudar esse semestre: receitas públicas, despesas públicas, crédito público e orçamento. A atividade financeira do Estado ela é muito
parecida com a ideia da nossa atividade financeira, né? Porque a gente, nas finanças privadas, você também tem que se preocupar com quanto você vai ganhar, você vai investir seu dinheiro, você vai planejar como serão seus gastos. Então, tem uma certa relação com a nossa atividade financeira privada mesmo. Só que, obviamente, que o Estado se submete a diversas regras e o montante de dinheiro, de obrigações, não se compara às nossas questões diárias, né? Então, aqui a gente vê que o direito financeiro, o objeto dele é a atividade financeira do Estado. O direito financeiro, ele vai ver como que o Estado gasta, arrecada, planeja seus recursos sob o ponto de vista jurídico. Vou sair aqui só para olhar o chat, porque eu não estou conseguindo acompanhar. Tá, não tem nada não. Então, esse é o objeto do direito financeiro. O direito financeiro, ele vai analisar a atividade financeira do Estado, sob o ponto de vista jurídico. E, como a gente viu, a atividade financeira é a forma como o Estado obtém recursos, como o Estado gasta esses recursos, que é a despesa pública, como ele utiliza o crédito público e como ele elabora e executa o orçamento. Outra matéria que é bem similar ao direito financeiro é a ciência das finanças públicas. Mas ela se distingue, o direito financeiro, ele é um ramo autônomo, e ele se distingue das finanças públicas, porque as finanças públicas, elas vão analisar a atividade financeira do Estado, do seu fenômeno, né, dos aspectos práticos, assim, é mais do ponto de vista da economia. E o direito financeiro, apesar deles terem o mesmo objeto, eles têm um enfoque diferenciado da matéria. O direito financeiro, ele vai analisar, não do ponto de vista do direito, quais são as regras, como que realiza a despesa, como que faz o planejamento, qual o período para se realizar o orçamento, quem que é o responsável para iniciar a legislação sobre o orçamento. Então, o direito financeiro, ele vai tratar dessas regras. O direito financeiro também lembra e se assemelha ao direito tributário, mas também é um ramo autônomo. A gente sempre quer, eu fico tentando não puxar tanto a sardinha, né, para minha disciplina, porque quanto mais o tempo passa, mais eu vejo a importância do direito financeiro, mas obviamente são ramos igualmente relevantes. Na nossa realidade, a gente acaba dando mais importância e conhecimento ao direito tributário, porque é a nossa relação direta com o Estado e do nosso dinheiro pessoal, nosso dinheiro particular, porque é pelo direito tributário que o Estado recolhe o nosso dinheiro. Então, a gente tem muito conhecimento de direito tributário. Eu posso que antes mesmo de vocês cursarem a disciplina de direito tributário, vocês já conheciam os impostos, já conheciam muita coisa. Só que o direito financeiro e o direito tributário, eles têm um objeto diferente, porque o direito tributário, ele trata dos impostos, que são uma parte das receitas do Estado. O Estado obtém dinheiro de algumas formas. Uma delas são os impostos. E sobre os impostos o direito tributário trata. Então, o direito tributário, ele vai tratar de como que cria um imposto, a criação desse imposto. A partir do momento que o dinheiro entra nos cofres públicos, é o direito financeiro que vai disciplinar como esse imposto será gasto. Então, por exemplo, numa lei orçamentária que trata de que a gente vai estudar e aprender no direito financeiro, na lei orçamentária, ela não vai prever a criação de um imposto. Isso é direito tributário, não é direito financeiro. Mas no direito financeiro, a gente vai estudar, assim, a partir do momento que esse dinheiro entrou para os cofres públicos, qual é o regramento para a utilização desse dinheiro? O que vai acontecer depois? E por isso que eu falo que é tão importante, porque a gente se preocupa tanto com as nossas finanças pessoais e esquece de quando alguém gere o nosso dinheiro, que é o caso do direito financeiro. O Estado não está nada mais, nada menos do que gerindo o dinheiro de cada um de nós. E a gente não olha tanto para isso, né? A gente vê as notícias no jornal, algumas questões de corrupção, muitas questões de corrupção, etc., mas a gente não aprende a acompanhar como que o Estado utiliza esse dinheiro. Bom, eu trouxe aqui para vocês alguns slides sobre
a relevância do direito financeiro na prática, porque às vezes eu fico falando aqui, fica uma coisa muito teórica, né? O que é o direito financeiro, atividade financeira do Estado. Mas eu trouxe algumas notícias e eu vou mostrar para vocês como que está extremamente relacionado com a nossa vida, nosso cotidiano, como vocês leem isso nos jornais e às vezes nem se dão conta de que se trata de direito financeiro. Então, para a matéria não ficar tão solta e tão desprendida da nossa realidade, eu quis trazer algumas notícias para vocês verem. Eu quero deixar claro que não tem nenhuma... não vou tratar do ponto de vista político, de decisões serem acertadas ou não, de acordo com a minha opinião. Estou apenas trazendo as decisões, as notícias, para vocês verem como o direito financeiro está presente na nossa realidade e a gente não se dá conta. Por exemplo, tem uma notícia de maio do ano passado que fala sobre o coronavírus, né, e os gastos para enfrentar a pandemia. Então, essa alocação de recursos do Estado para enfrentar a pandemia, ela faz parte do direito financeiro. Isso a gente estuda no direito financeiro, é por meio do direito financeiro que vai se viabilizar, porque a gente não estava esperando que isso fosse acontecer. Então, não tinha um planejamento, não tinha uma previsão desse gasto, né? Como que os estados fizeram para, de repente, dar conta de fazer face a tantos gastos envolvendo a pandemia? Aí aqui tem os 10 países com maiores gastos fiscais por Covid, e aí a gente está um pouco longe disso, nós nem entramos nesses países com mais gastos. Também temos aqui uma notícia que trata do auxílio emergencial, de R$600, que lidera gastos do governo com a pandemia. Então, como que o dinheiro público vai ser gasto? Não é só saúde que é importante nesse momento, né? O que mais que a gente precisa cuidar? Quais outras necessidades a gente precisa suprir nesse momento? Isso também, o auxílio emergencial também está diretamente relacionado ao direito financeiro. Outra notícia é essa aqui, ó. O Supremo confirma que a lei de responsabilidade fiscal, a gente vai estudar mais para frente a lei de responsabilidade fiscal, não pode restringir o combate ao coronavírus. Por quê? A gente tem uma lei, que é a Lei Complementar 101 de 2000, que ela tenta trazer o equilíbrio das finanças públicas, equilibrar o tanto que o Estado recebe, o tanto que o Estado ganha e o tanto que o Estado gasta. Então, o objetivo principal dessa lei é isso. Para isso, ela estabelece tetos, limites de gastos. Ela estabelece os limites de gastos. E aí, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, nesse momento de pandemia, esses limites de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles não vão ser aplicados, porque senão o Estado não consegue fazer face à pandemia, não consegue agir para conter a pandemia. Então, essa foi uma decisão extremamente importante do ano passado, que, de certa forma, liberou os estados a poderem gastar mais, acima dos limites que estavam previstos. E o motivo do STF foi que estamos vivendo uma situação excepcional, né? Normalmente isso não acontece, mas estamos vivendo uma situação excepcional que demandou essa atitude. Outra questão, aqui no governo Temer, teve aquela PEC do teto de gastos, que eu acho que todo mundo ouviu falar, e algumas pessoas criticaram, outras concordaram, mas o fato é que essa PEC de congelar os gastos públicos, ela também tem a ver com o direito financeiro. E outra questão foi o próprio processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, porque o motivo do impeachment foi a existência de pedaladas fiscais. Nós vamos estudar isso para frente. Então, foi uma atividade de direito financeiro que desencadeou todo o processo. Estão vendo como o direito financeiro, ele faz parte do nosso dia a dia, ele está na nossa rotina, ele está a gente vê notícias o tempo todo sobre a matéria e a gente não se dá conta, né, do que está acontecendo. Bom, tendo em vista o objeto do direito financeiro, o que é o direito financeiro, a relevância, né, dessa disciplina no nosso dia a dia, nós vamos tratar da competência para legislar sobre direito financeiro. Todas as disciplinas, né, que vocês estudaram,
vocês viram qual ente, né, se é a União, o Estado, se é o Distrito Federal ou municípios, quem é competente para legislar sobre aquela disciplina. Então, geralmente, né, a maioria das disciplinas, por exemplo, do direito tributário, a competência é da União. A gente vai ver agora a competência para legislar sobre direito financeiro. Inicialmente, eu quero que vocês entendam um pouco a diferença, porque existe, assim, uma competência para legislar sobre as normas de direito financeiro que vão incidir sobre a atividade financeira do Estado. E também depois terão as normas que a gente vai estudar, que são os planos anuais, as leis de diretrizes orçamentárias, e aí já é outra competência. Aqui, quando eu falo de competência para legislar, é para disciplinar as normas gerais de direito financeiro. Então, quem que tem essa competência? A competência legislativa para a produção de leis que versem sobre direito financeiro, ela é concorrente entre a União, Estados e o Distrito Federal. Isso está no artigo 24, inciso 1 da Constituição da República de 88. O que isso significa? Que a União, ela vai ditar as normas gerais e os Estados e o Distrito Federal vão ditar as normas de acordo com as normas gerais ditadas pela União. Só que como a gente vê aqui dessa redação da Constituição, ela não trata dos municípios. E a gente sabe que no nosso federalismo, ele é formado por 3 esferas, né? Tem a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, que também têm autonomia para legislar. Então, como que fica a situação dos municípios, né? Porque a Constituição, quando ela trouxe aqui no artigo 24, inciso 1, ela não falou da competência dos municípios para legislar sobre direito financeiro. Essa questão da competência dos municípios, ela é bastante... ela não é consenso na doutrina, mas, de modo geral, o que se entende? Provavelmente, eu lembro que vocês já tiveram, né, disciplina de direito municipal, e nessa disciplina vocês com certeza estudaram o artigo 30 da Constituição, que ele fala que os municípios eles têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, muito embora o artigo 24 não deixe expressa a competência dos municípios, a doutrina tem entendido que esse artigo 30, quando ele trata, né, da competência para legislar sobre interesse local e suplementar, também traz uma competência dos municípios para legislar sobre o direito financeiro. Então, eles também teriam essa competência. É importante também ressaltar que o direito financeiro ele é disciplinado por meio de leis complementares. Vocês já estudaram, né, o processo legislativo, que tem as leis ordinárias e as leis complementares. As leis complementares, a matéria de lei complementar, ela é expressamente prevista na Constituição, e ela depende de maioria absoluta, de aprovação de maioria absoluta dos membros do Legislativo. Então, todas as normas que versem sobre normas gerais de direito financeiro, de acordo com os artigos 163 e 165, parágrafo 9º da Constituição, todas essas normas, elas têm que ser leis complementares. Isso é muito importante, cai muito em concurso, principalmente, assim, essa questão das leis complementares no direito financeiro. E aí, eu coloquei aqui para vocês relembrarem, porque vocês já sabem disso, vocês já estudaram isso, que é por maioria absoluta a aprovação dessas normas. As principais fontes do direito financeiro. Quais são as normas que a gente vai buscar? Quais são as normas que nós vamos estudar? Quais são as normas que a gente tem que procurar quando o assunto é direito financeiro? Algumas matérias têm a legislação consolidada, tem os códigos, né? Então, Código de Direito Civil, Código de Processo Civil, Código Tributário Nacional. No direito financeiro, não existe uma única legislação, mas existem normas que são extremamente importantes e nós vamos estudá-las minuciosamente nas próximas aulas. Principais artigos, primeiramente, que o direito financeiro ele é previsto na Constituição,
Então, principalmente nos artigos 163 a 169. E também tem outros dispositivos, porque aqui fala desses artigos que eu citei, falam da atividade financeira do Estado propriamente dita. Mas tem os artigos da Constituição, que tratam de competência, de direito financeiro. Também tem os artigos da Constituição, que tratam sobre o controle, que tratam do controle, que nós vamos estudar mais para frente. Então, a Constituição tem várias normas que tratam do tema. A Constituição de 88. Mas antes da nossa Constituição, já havia disciplina sobre direito financeiro. A Lei 4.320, de 64, ela traz normas gerais de direito financeiro, e ela já está no nosso ordenamento jurídico há bastante tempo. Se não me engano, há 3 constituições que ela está no nosso ordenamento jurídico. Ela foi inicialmente uma lei ordinária, né? Porque na época, em 64, não era necessário que normas de direito financeiro fossem tratadas por lei complementar, mas ela foi recepcionada pela Constituição de 88 com status de lei complementar. Então, atualmente, se precisar alterar essa legislação, tem que ser por meio de lei complementar. Essa decisão de que ela foi recepcionada porque a matéria dela é de direito financeiro e ainda não foi editada uma nova legislação para tratar disso após a Constituição. Então, já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que ela foi recepcionada pela Constituição. É uma norma extremamente antiga, né, para os padrões das normas que a gente estuda hoje em dia, mas é uma norma ainda atual, porque ela é a norma utilizada na realidade da administração pública. Bom, também temos a Lei Complementar 101 de 2000, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa legislação, ela foi extremamente importante para a administração pública, porque ela traz uma ideia de equilíbrio fiscal, de equilíbrio nas contas públicas. Eu até falei dela um pouco mais cedo, a gente vai ter uma aula só sobre ela, porque ela realmente é uma lei que trouxe um conceito de responsabilidade do ente público perante o endividamento público. E porque é muito fácil, né, pessoal, falar assim, a gente tem necessidades públicas que precisam ser atendidas, mas os recursos para fazer face a essas necessidades, eles são ilimitados, aí fica muito fácil, né, assim, seria o sonho ideal, mas a gente sabe que essa não é a realidade, então precisa ter um equilíbrio das contas públicas. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem diversos dispositivos, mas a ideia principal dela é essa ideia de equilíbrio das contas públicas. Bom, outra questão relevante no direito financeiro é o conceito de escolhas trágicas. O direito financeiro e as escolhas trágicas. É um nome que parece assim, meio dramático, né? Mas se a gente for ver na realidade, acaba que é isso que acontece mesmo, porque são escolhas difíceis que têm que ser feitas pelo gestor público. O que existe, né, essa questão das escolhas trágicas no direito financeiro? Bom, porque a gente sabe que o Estado, ele tem recursos limitados, né? O Estado, ele não tem recursos para gastar à vontade, ele tem recursos limitados e tem um excesso de demandas. Então, tendo em vista essa limitação de recursos, esse excesso de demandas, é necessário que se façam escolhas, que se decidam o que nós vamos priorizar. Isso é muito visível para a gente na área da saúde, né? Provavelmente vocês até já estudaram a questão da judicialização da saúde, já ouviram falar de ações de pessoas que entram na justiça para obter medicamentos, para obter tratamentos médicos. E, de certa forma, isso acaba onerando excessivamente os gastos públicos, porque quando o Estado ele decide investir e gastar em saúde, ele tem todo um plano baseado em estudos, né? Então, existem escolhas por trás da atividade estatal. E quando a gente fala escolhas trágicas, é porque nem sempre são escolhas fáceis de serem feitas, né? O Estado, quando ele nega um tratamento de saúde, não é porque ele não quer que aquela pessoa realize o tratamento, né? Porque ele fez alguns estudos e priorizou outras questões. Então, no direito
financeiro, a gente tem esse conceito de escolhas trágicas, né? Porque tem a ver com o planejamento de como os recursos públicos serão gastos, onde eles serão colocados. Aqui eu trouxe um texto do professor Fernando Facuri. Ele é um professor muito famoso de direito tributário, de direito financeiro e tributário também, principalmente financeiro. E eu gosto muito dos textos dele. Oi. Então, vou colocar aqui de volta. Se vocês precisarem falar alguma coisa, podem chamar aí no chat. Então, ele traz exatamente essa ideia em relação às escolhas trágicas, da dificuldade, né, do Estado escolher com o que vai gastar. É possível acabar com o analfabetismo ou erradicar as doenças endêmicas, como dengue ou zika. Isso ele publicou em 2018, né, antes da gente nem imaginar estar vivendo nessa pandemia, onde escolhas tiveram que ser feitas, né, e muito rápido, e de forma até sem muito embasamento. Mas é necessário decidir onde se deve fazer este gasto, pois no âmbito orçamentário existe uma decisão política que prioriza sua realização. Essa eleição de prioridades dentre as políticas ocorre no âmbito orçamentário, como regra, em razão de uma deliberação que surge no entrechoque entre os poderes legislativo e executivo, e não se refere propriamente à reserva do possível, mas a outro conceito, o das escolhas públicas trágicas. Então, a gente vê que no âmbito do orçamento tem essa dificuldade porque não é possível contemplar tudo, né? A ideia é que o Estado preveja o que ele vai receber e contemple maior quantidade de necessidades públicas possível, mas a gente sabe que na prática não é possível executar tudo que incumbe ao Estado. Deixa eu voltar aqui para perguntar para vocês se vocês já vivenciaram alguma dessas, assim, já veio à cabeça de vocês nesse momento alguma dessas escolhas trágicas, né, que a gente vê que o Estado tem que realizar, para além da questão da saúde, como eu falei, de tratamentos de saúde, que são priorizados alguns tratamentos. Às vezes até no âmbito da educação, você vai priorizar a educação básica, ensino fundamental, ensino superior. Quero saber se vem alguma coisa sobre isso na cabeça de vocês, se vocês já pensaram sobre isso. Brumadinho, Mariana. O que você pensa, Diego? Me conta. Gostei da reflexão, da lembrança. Lembrei da professora, lógico. Eu achei que você estava falando de alguma questão das escolhas que tiveram que ser feitas, né, naquele momento lá de Brumadinho. Sim, claro. Pessoal, estou vendo aqui, todo mundo já conseguiu mandar os nomes aqui para mim? Conseguiu, né? Mandem aí, porque eu acho que tá sendo... isso, porque senão vai ficar de fora, porque eu não estou conseguindo acompanhar um por um aqui, e depois eu vou pegar a transcrição para poder lançar a lista de presença. Bom, vamos voltar aqui. O nosso último tópico da aula de hoje, né? Antes do intervalo, eu queria ter gastado mais tempo no início da aula para conhecer vocês um pouco melhor, mas como a gente já começou atrasada, para não perder conteúdo, eu acabei não oportunizando. Eu vi que a turma é bem grande, acho que para mim tem mais de 40 alunos, deixa eu ver, 45 pessoas. Então, eu acho que até
para todo mundo se apresentar um pouquinho ficaria cansativo e eu não ia conseguir passar o conteúdo, né, da aula de hoje. Mas o último tópico que eu quero tratar com vocês antes do intervalo é sobre federalismo e direito financeiro. Vocês já estudaram federalismo no Brasil, vocês sabem da formação, né, do federalismo, que, no caso do Brasil, foi uma formação diferente, por exemplo, do federalismo nos Estados Unidos, no qual vários estados autônomos decidiram formar uma federação. No caso do Brasil, foi o contrário, a gente tinha um estado unitário que decidiu se descentralizar. E qual que é a importância dessa descentralização? Que a gente vive num país, né, continental, a gente tem realidades muito diferentes, então nada melhor que descentralizar em estados e municípios para que todas as regiões possam ser atendidas, para que todos, as especificidades de cada região, mesmo Minas Gerais, que é um estado, que é o nosso estado, né, a gente vê que são mais de 800 municípios, a gente tem uma disparidade dentro do município, dentro do estado de Minas muito grande. Então, ter essa descentralização também para contemplar os estados e os municípios, dar essa autonomia a esses entes, é extremamente relevante para a prática, né, da prestação dos serviços públicos. E, do ponto de vista, então, do direito financeiro, é importante a gente ver que a gente estuda no direito tributário as competências, e isso eu vou tratar, vou relembrar para vocês poderem relembrar isso, as competências de cada ente federado para arrecadar os tributos. Mas não necessariamente aqueles entes, eles utilizam apenas aquele dinheiro dos tributos para executar as suas finalidades. Porque existe no nosso país o federalismo cooperativo, que é a execução cooperada das atividades públicas. Então, os municípios, eles recebem também dinheiro arrecadado pela União, pelos estados, para executar as suas finalidades públicas. Então, no caso do Brasil, né, como vocês já estudaram também, a gente ainda tem, além dos estados, os municípios, que é uma previsão totalmente diferente aqui, né, no nosso país, que não ocorre nas outras federações. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem aí nesse retorno de aula.